Posso fazer uma sugestão? Não sei se Lógico. o cacique aí tá a par dessa coisa da usina termoelétrica. Sim, essa terra de Piaçaguera é uma conquista da liderança Itamirim, também do Morum, do tio dela, Pitotó. É porque por um tempo a Santa Marina, fábrica de vidros, Sim. se apropriou dessa terra indígena, que em 1532 já havia sido registrado nos livros dos brancos que existia essas terras dos indígenas da etnia Tupinambá, na qual eles são remanescentes, inclusive, da língua, para dar continuidade à história. Depois os padres mudaram o nome para São João Batista. Com isso, ela nunca deixou de ser terra indígena. Houve uma época que houve um grande embate, porque a Santa Marina, depois que fizeram essa pista, cortando a aldeia no meio, eles ficaram do lado de cá, porque perceberam que era rica em areia, boa para fazer vidros. Aí começaram a extrair vidros aqui e foi necessário uma ação, comandada pela liderança Pitotó, outros líderes, na qual Itamirim também participou, para que eles saíssem daqui e os indígenas ganharam. Depois a aldeia entrou no Isso foi quando? Mais ou menos? 2000. No ano 2000. Sim. Vocês vão ver uma ação? Sim. Judicialmente, quer dizer, entraram na Justiça dos Brancos, vamos chamar assim. Para retomar o espaço. Ela disse bem, retomar. O índio não invade terra, ele retoma de volta o que sempre foi seu. Porque o Brasil inteiro era dos povos indígenas, né? E os indígenas foram enganados ao longo dos anos com leis absurdas, né? Que levaram eles a pensar que era só uma parceria, quando foram ver eles têm que pedir licença para viver na própria terra. Bom, e o segundo embate, que deu uma repercussão a nível nacional e internacional, foi contra o grande empresário que está preso, por justiça até divina, chamado Eike Batista, que ele fez uma oferta oferecendo valor em dinheiro, veio com a equipe, com helicópteros, inclusive eu participei dessa ação juntamente com a comunidade, né? Estivemos aí, ele tentando tirar os indígenas das terras para abrir o Porto Brasil, bem na área indígena, porque não tinha construções de prédios nem nada, porque é o lado vizinho que pertence também a Peruíbe, poderia ser usado, mas ele teria que indenizar prédios e roubar casas, e até o prefeito da época também, interessado nessa grilagem de receber algum benefício, também tentou convencer os indígenas a sair da própria terra e ir para uma fazenda vizinha. Como é que foi esse convencimento? Vencemos novamente. Assim, houve algum tipo de agressividade, assim? Sim? Você pode falar alguma coisa sem se desconfortar? Bom, eu acho que o mais que prejudicou a comunidade foi os próprios conflitos internos, né? Gerando conflito dentro da aldeia? Dentro da aldeia com os próprios indígenas. Colocando índio contra índio. Índio contra índio, uns queriam sair, ameaçados de que sairiam com uma mão na frente e outra atrás, não teriam mais lugar para morar, e oferecendo dinheiro, carro e outras coisas. E vocês sabem agora que tem uma termoelétrica que talvez seja construída? Sabemos e já estamos lutando juntamente com algumas organizações ambientalistas contra, né, o município. Ok. Então eu queria mostrar aqui eu queria que o Robson mostrasse esse folheto. Esse folheto. Termoelétrica. O Ricardo é alemão. Ricardo, faz favor, pode se aproximar aqui. Alemão, não sou. Alemão. Preocupado porque o Ricardo, dá licença. Aqui não. Por que não? Grande perigo de explosões, falsas promessas de emprego, impacto negativo no turismo, poluição e danos ambientais. Abaixo assinado na página do Facebook. Movimento contra a agressão à natureza. Curta nossa página e acompanhe conosco. E essa ameaça, ela está vindo exatamente para as terras indígenas de Piaçaguera, onde estão querendo realmente, a começar do lado lá perto do Bananal, o início de uma termoelétrica. Quem falaria primeiro? Eu trouxe o Ricardo para que você conhecesse, porque ele mora aqui em Peruíbe. E ele está lutando contra isto. Então, você estreita depois o contato com ele, pega o telefone dele. Ele é colunista do portal Sustentabilidade, onde o Robson nos honra também com participação. E vocês poderão manter contato para que a gente una esforços no combate à construção desse horror aí, que é uma termoelétrica em Peruíbe. Estamos felizes por mais guerreiros juntamente conosco. Legal. Tem muita gente, grupos organizados. Eu me afastei um pouco do grupo. Participei no começo, no dia 25 de março nós fizemos uma manifestação, inclusive grupos indígenas também participavam dessa passeata, né?
Eu me afastei um pouco, mas continuo acompanhando, o pessoal continua se organizando, quer dizer, em toda a Baixada Santista aí. E realmente a participação, por isso que logo desde o começo nós mesmos dissemos que a participação dos povos indígenas é muito importante, porque essa é a terra de vocês. E eles têm a conversa de que não vai afetar, que só vai passar o gasoduto e vai passar uma linha de eletricidade, né? E eu sempre digo, enquanto os indígenas estiverem aqui, isso aqui está protegido. A hora que conseguirem ter os indígenas, acabou-se, né? E eu faço valer uma fala do cacique Sereburã Chavante, que diz: ninguém respeita quem não conhece. Você desse lado da Câmara, conhecendo um pouquinho da nossa comunidade, um pouquinho de como vivem os indígenas ainda em pleno século XXI, você passa a respeitar, ter um outro olhar. E ao mesmo tempo, outro indígena deixou uma frase muito importante que, por sinal, eu vi no site da Greenpeace, que a Greenpeace, na cara de pau, se apropriou da frase: quando eles acabarem com todo o ar poluindo por causa de dinheiro, quando acabarem com todas as florestas, devastando tudo, atrás de matéria-prima e dinheiro, quando eles acabarem com todos os rios poluindo por causa de dinheiro, tardiamente descobrirão que dinheiro não se come. Dinheiro não se come. Nós vivemos daqui, do que a terra nos dá. E a própria FAO, que é a Organização Internacional, já divulgou 2 anos atrás que a forma como o ser humano está vivendo não dá para ir muito longe, porque os recursos naturais são finitos e estamos consumindo 26% a mais do que a terra consegue devolver em alimentos. Então, o conforto e inclusive a carne são culpadas da fome e da extinção do ser humano no planeta. Não se pode transformar tudo em metrópole. Viva os índios! Viva os índios! Viva a cultura indígena e aprenda a nos ouvir, para que você possa ter uma vida dos seus filhos, dos seus netos, e frear esse progresso, né, que está acabando com a vida do ser humano. Aí até, falei, os indígenas tinham uma trilha chamada Jeribatiba. Jerivá ou Jerová significa palmeira. Tiba quer dizer muitos, em Tupi, Tuba. Jurubatuba ou Jeribatiba quer dizer uma trilha de jerivás. Porque onde não tinha um rio, os indígenas podiam se orientar por tipos de árvores, palmeiras. Curiosamente, a nossa língua indígena, ela não faz toponímia. Esses nomes, Peruíbe, Morumbi, Itaquera, Ipiranga, Ipanema, Guanabara, não são nomes, está informando o que tem ou o que tinha naquele local. Por exemplo, eu vou deixar que a própria habitante de Piatsarquera diga o significado de Piatsarquera. Piatsarquera. Por onde passavam os antigos. Tá vendo? Não é um nome de lugar. Simplesmente está dizendo que por aqui antigamente passavam os antigos. E aquela trilha que leva para a nossa casa, que perguntaram o que significa Sapopemba. Em alguns trechos que não tinha rios para se orientar, podiam se orientar por árvores, na qual as raízes são expostas. Etsa quer dizer olho, apó quer dizer raiz, pemba quer dizer chata. Isso aqui, várias árvores plantadas de um mesmo tipo poderiam valer como orientação, como bússola, para saber aonde ligava o trecho de Paranapiacaba com a aldeia de Tibiriçá por dentro, pelo caminho do Peapiru, ou Peabiru, que era um trecho chamado Etsapopemba, que era exatamente, siga o trecho onde tem raízes expostas, Etsapopemba. Puiripiri, Pirituba. E a própria folha não deixa você pegar fieira, né? Ah, é? É no pé. Ela tem produtos medicinais que evitam você. Frieira, né? Você segura o ar, você sopra, você faz um... Esse lugar nós chamamos de Nhanderecoá. É um modo de vida nosso tradicional.
Esse espaço aqui, que nós chamamos de Nhanderecó, é o espaço sagrado onde nós temos a mata como lar. Então aqui é o ensinamento que nós damos para as crianças, a comunidade, né, como conhecer os frutos, as matérias-primas que tem. Então esse aqui é o nosso modo de vida na mata mesmo tradicional. Seria o equivalente a uma sala de aula na cultura branca. Sim. É isso? Mas vocês trazem as crianças de tempos em tempos. Como é que é esta escolha do momento? É pela idade? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, o nosso modo de vida da Aldeia Tabaçu já foi criado para ter esse equilíbrio entre a cultura de fora e a nossa. Então nós temos o espaço contemporâneo, onde a gente vive, né, 50% dividido, né, semanal lá e aqui. Né? Então a comunidade toda, desde as crianças até os mais jovens e os mais velhos, a gente vive um pouco lá e um pouco aqui. Então a gente tenta manter sempre esse equilíbrio de 50% para ensinar. Quando a gente vive na comunidade, eu não gosto de falar branca, porque tem os japoneses, mas enfim, a nossa comunidade ocidental, seja lá qual for, a gente recebe muito papelzinho dizendo: agora ele é um engenheiro, agora ele está formado em medicina, agora ele passou no primário. Como é que é a aprovação de vocês na passagem da cultura, na cultura de vocês, de uma determinada idade? Poxa, ele já é um adulto, ele já é um adolescente. Quem avalia isso e como é que são esses valores? Bom, esses valores eles se dão durante a vida. Então assim, desde a criança, ela tem uma etapa que a gente dá o ensinamento e a gente acha que ela está pronta ali. A criança desde pequena ela já aprende a ser livre, a se virar sozinha, a tomar conta dos perigos da mata. Então assim, não existe uma formatura ou algo que possa comprovar que você está pronto. Mas quem avalia? É a mãe ou os líderes da aldeia? Os líderes da aldeia. Os líderes da aldeia. Principalmente com relação ao fortalecimento da identidade na parte da língua e dos conhecimentos tradicionais como guerreiros. E se a criança estiver tendo um comportamento, vamos dizer, que desvia um pouquinho dos conceitos da tribo, a mãe é informada pelas lideranças: olha, seu filho está muito levado, olha, seu... Né? A educação ela se dá como um todo, né? Tanto as mães quanto um primo ou um irmão, todo mundo é responsável pela educação das crianças e também dos adultos. Então todo mundo é responsável para repreender, para ensinar que está errado. Então não necessariamente a gente comunica os pais. Os pais participam também da educação dos outros filhos. Você tem o direito de chegar para um sobrinho, alguém falar: para com isso, e a sua irmã não vai ficar ofendida por causa disso. Ok, tá legal, obrigado. Parabéns, tá? Pelo ensinamento.